Estamos de volta. Tem muita gente que não gosta de fazer uso de remédios por causa dos seus efeitos colaterais. Então, recorrem às plantas medicinais. Mas será que essas plantas são boas para tudo ou podem causar outras complicações? Todo mundo sabe que antes de tomar qualquer medicamento, o correto é procurar um médico, mas muita gente ignora essa recomendação. Porém, a automedicação pode causar 3 tipos de reações diferentes no organismo. O efeito colateral, que é em doses terapêuticas, a pessoa vai ter um efeito farmacológico secundário, como sentir sono. Uma reação adversa, que é um efeito não desejável, danoso, mas em doses terapêuticas, preconizadas, do jeito que o médico prescreveu, que a bula, que consta na bula, por exemplo. E já a reação tóxica é quando o paciente usa de forma inadequada, do jeito que ele acha que deve usar, e aí ele tem um acúmulo desse medicamento no organismo, mais do que o que o organismo consegue eliminar através da urina, por exemplo, e aí você vai ter uma reação mais grave, que é a reação tóxica. O problema da automedicação é uma realidade no país, porém algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios e elas se enganam achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. Atualmente o farmacêutico pode dar receita, né? Então, eu, por exemplo, posso receitar. Não é só o médico que pode receitar. Né? Plantas medicinais, qualquer farmacêutico pode receitar. As plantas medicinais são usadas em várias receitas caseiras para aliviar uma dor, um mal-estar e, na maioria das vezes, elas são preparadas como chá, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas é preciso conhecer as propriedades dessas plantas. Um dos maiores problemas nesse tipo de automedicação é confundir o nome das plantas, os benefícios e prejuízos que elas podem causar. Tem muitas plantas falsas e tem que usar aquela planta verdadeira, né? Essa planta verdadeira somente o farmacêutico sabe. Porque tem planta chamada já clinicamente reconhecida, atividade farmacológica, né? Efeito terapêutico, clinicamente conhecidas. E tem planta que o povo usa. Então tem muitas plantas, né? Vamos dizer assim, 80% da planta o povo conhece, porém não tem estudo clínico. 20%, né? Tem estudo clínico. São plantas que realmente vai funcionar. A Ana Paula tem uma pequena horta medicinal em sua casa, mas tudo que é cultivado aqui, ela sabe para o que serve e quais os cuidados deve ter. E quando necessitam, toda a família recorre a essas plantas. Eu acredito que os remédios, eles vão atuar sim, né, naquela patologia, mas ele vai trazer um efeito colateral. Graças a Deus, a minha saúde, eu não preciso recorrer aos medicamentos, né? Mas se no futuro eu precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas hoje, graças a Deus, né, na minha casa aqui, eu, meu marido, a minha filha, a gente não utiliza de nenhuma medicação, né? Sempre quando precisa de alguma coisa, a gente procura ir por essa linha, né, natural. A solução de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável. Apesar do presidente Michel Temer ter editado um novo decreto para a extinção de uma reserva na Amazônia, a Justiça não concedeu aprovação. Um dos motivos é que o documento fere a Constituição. Acompanhe. A Justiça Federal de Brasília ordenou a suspensão do decreto que apoia a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, localizada entre o Pará e o Amapá. Na semana passada, o presidente Michel Temer havia assinado o documento, mas depois de receber duras críticas, o governo editou um novo decreto com maiores esclarecimentos relacionados à proteção ambiental. Mesmo assim, a Justiça considerou que, além de ferir a Constituição, as mudanças não foram suficientes. Além disso, o decreto não foi autorizado pelo Congresso Nacional. A reserva, que tem mais de 4 milhões de hectares, abrange terras indígenas e 9 áreas protegidas da floresta amazônica, o que poderia comprometer a proteção ambiental e as comunidades indígenas da região. O principal objetivo da medida era atrair investimentos para o setor de mineração. A ampliação do setor é uma das alternativas encontradas pelo governo para tirar o país da recessão.
Vamos ao plantão da redação. Olá! O sonho da Rede Novo Tempo de Comunicação vem se realizando nos últimos 20 anos, graças a Deus, e a ajuda de alguns amigos que contribuem voluntariamente, chamados Anjos. A cada ano, o Anjos em Ação trabalha uma temática diferente e neste trouxemos a diversidade cultural brasileira de norte a sul do país e a mensagem de salvação alcançando os extremos do Brasil. E um dos objetivos também do Anjos em Ação é mostrar como a TV tem crescido e também os seus resultados. E para isso a gente conversa agora também com o diretor da Rede Novo Tempo, o pastor Antônio Tosses. Pastor, qual que é a importância então de juntar os apresentadores, cantores e mostrar para o pessoal de casa que está acompanhando como a TV vem crescendo com a ajuda deles, os anjos? É verdade, nós temos a oportunidade no programa Anjos em Ação de mostrar a todos aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos acompanham com a audiência, com as orações e principalmente com as doações, porque as doações que eles fazem como Anjos da Esperança proporcionam a Novo Tempo realizar tudo que ela faz na TV, na rádio, na web, em todos os departamentos. E nós apresentamos no programa Anjos em Ação os sonhos que foram realizados, as conquistas que foram realizadas, para que a nossa missão de levar a esperança, ela continue em frente. E nós aproveitamos esse momento também para falar que temos mais sonhos, queremos ir mais longe, queremos fazer mais, queremos desenvolver mais estudos bíblicos e enviar gratuitamente, ter uma programação cada vez mais diversificada e tantos outros projetos. E no programa Anjos em Ação, apresentamos esses sonhos e convidamos mais telespectadores, ouvintes, internautas que estão ao nosso lado, que façam parte da família Novo Tempo, sendo um anjo da esperança, para que a gente possa conseguir crescendo no cumprimento da nossa missão. E também é uma forma também de deixar tudo claro, ver realmente como é investido esse dinheiro e como vem dando resultados também, né? Porque na programação a gente traz alguns exemplos, alguns testemunhos, né? Isso é muito importante, porque isso gera credibilidade, confiança. Nós apresentamos através de algumas reportagens como estamos empregando os recursos que nós recebemos. Nós temos despesas operacionais, temos despesas com satélite, temos despesa na distribuição do nosso sinal, com estudos bíblicos e envio desses estudos. Então o doador ele fica sabendo exatamente aonde os seus recursos estão sendo empregados e que nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade e com muita seriedade. Tá ok, muito obrigado pela sua participação. Lucas Nascimento, repórter setorial. Conforto para quem gosta de voar. As empresas que produzem jatos executivos estão com as atenções voltadas para a América Latina, em especial o Brasil. A região apresenta o segundo e terceiro maior mercado de jatos privados do mundo. Tecnologia de ponta e muito luxo. As empresas fazem de tudo para atrair os clientes. A Conferência e Exposição Latino-Americana de Aviação Empresarial completa 15 anos, levando o melhor do setor para quem tem muitos milhões no bolso. Esse jato Global 6000 da Bombardier, por exemplo, custa 50 milhões de dólares, o equivalente a 157 milhões de reais. A exposição, que é realizada em São Paulo, é a maior feira da aviação executiva na América Latina e a segunda maior no mundo. Os fabricantes de jatos executivos miram empresários na América Latina, que é a região com o segundo e terceiro mercado de jatos privados do mundo. Então, o mercado da América Latina é um mercado muito importante. Dos 3 maiores mercados do mundo, 2 estão na América Latina. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o México e o terceiro é o Brasil. Nós temos um total de 2.300 a 2.400 aeronaves na região. Então, é muito estratégico para a gente. O Brasil tem 750 jatos particulares. Essa é a terceira maior frota do mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos e México. Este executivo de uma empresa de vendas de jatos diz que há 20 anos o mercado começou a crescer apenas no Brasil e depois foi se expandindo para toda a América Latina. Ele também comentou que hoje 2 mercados têm ganhado destaque do outro lado do oceano, na Europa e na China. A frota brasileira mais do que duplicou nos últimos 10 anos. A Embraer e a Bombardier do Canadá competem pelo terceiro lugar como os maiores fabricantes de aviões do mundo, depois da Airbus e da Boeing. As empresas telefônicas vão ser obrigadas a informar a quantidade de minutos utilizada pelo consumidor. O projeto tramita na Câmara dos Deputados e pode ser um ganho para o usuário se for aprovada pelo Congresso.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara quer obrigar as empresas de telefonia a informarem a utilização efetiva da franquia de minutos. A informação deve ser colocada em um local de destaque na conta telefônica, além dos dados sobre a efetiva utilização da franquia de minutos que foi contratada pelo consumidor. Pelas discussões da CCJ, a conta de telefone também deve passar a ter informações de minutos não utilizados ao longo do mês em letras maiúsculas e em tamanho não inferior à maior fonte utilizada na conta telefônica. A iniciativa da proposta foi tomada porque atualmente as empresas de telefone acumulam muitos processos de consumidores insatisfeitos com o serviço e reclamam da falta de transparência das operadoras. Dados da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor indicam que em 2016, as operadoras de telefonia celular ocuparam o topo do ranking de reclamações. Foram registrados 894.845 atendimentos feitos pelo PROCON na busca de soluções para o consumidor, entre consultas, orientações, carta de informações preliminares e reclamações. Deste total, 55.539 geraram reclamações fundamentadas. A empresa Facebook anunciou a construção de um centro de capacitação em tecnologia e gestão para pessoas de baixa renda. A iniciativa foi uma resposta ao grande número de brasileiros que acessam a rede social. O Facebook anunciou na segunda-feira a construção de um centro de treinamento que vai ficar conhecido como Estação Hack São Paulo. O local escolhido para o projeto foi a Avenida Paulista. Em um espaço de cerca de 1.400 metros quadrados, o centro de treinamento vai preparar jovens, especialmente de baixa renda, na área de tecnologia e de negócios. A empresa ainda vai oferecer 7.400 bolsas por ano nas áreas de programação, marketing digital e gestão de empresas. De acordo com Diego Zodan, vice-presidente do Facebook para a América Latina, o objetivo do centro de treinamento é aproveitar uma oportunidade de capacitação. Segundo ele, os jovens brasileiros estão entrando no mercado de trabalho e há uma necessidade de gente com formação tecnológica. De gente com formação tecnológica. Os números do Facebook no Brasil são realmente impressionantes. Cerca de 120 milhões de pessoas acessam a rede social todo mês no país. Brasil é um dos países mais importantes para Facebook no mundo. O Brasil é um dos países mais importantes para o Facebook no mundo. Considerando só o mês de julho, mais da metade dos brasileiros se conectaram ao Facebook. O Brasil abraçou a rede e, por isso, temos um compromisso muito grande com o país. E uma forma de retribuir é a construção desse espaço em São Paulo, ressaltou Diego Zodan. que tuvimos no país é a construção desta estação Hack. O Facebook também vai abrir uma incubadora de startups de alta tecnologia e realizar parcerias com empresas e universidades para oferecer treinamentos. A estação Hack São Paulo vai ser inaugurada só no final do ano. No próximo bloco, você vai ver a inclusão de mais de 4 milhões de brasileiros na linha da pobreza nos últimos anos. O intervalo é rápido, voltamos já.